Muito boa tarde, estamos de volta com o programa Coisas do Cotidiano. Hoje vamos discutir um assunto muito polêmico: abortar, um direito ou um crime? Para ajudar nas nossas ponderações, na nossa discussão, Dr. Paulo Augusto, médico, quase sócio do nosso programa. Dr. Paulo, mais uma vez, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, Carvalho, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. E realmente é um tema bastante polêmico. Eu quero salientar, antes de mais nada, que as opiniões aqui emitidas por mim são todas embasadas na doutrina espírita, as quais eu concordo plenamente. Muito boa noite a todos. Você já pode enviar as suas perguntas, dúvidas, sugestões para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou para o nosso telefone fixo no 6430144009. Ou ainda, deixá-las no campo do chat da rede social pela qual você está nos acompanhando. O nosso programa é transmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Centro Espírita Casa do Caminho de Jataí, Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Goiás, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros, Goiás, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí, pela rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Paulinho, como é de praxe, você é convidado para fazer a nossa prece inicial. Fique à vontade. Então vamos elevar os nossos pensamentos para que possamos estar em sintonia com os nossos anjos guardiões, os mentores e trabalhadores desta casa, para que o nosso programa transcorra dentro da maior normalidade possível e que possamos passar aos nossos ouvintes a mensagem a qual estamos incumbidos. E assim nós damos por iniciados nossos trabalhos desta noite. Que assim seja. Que assim seja. As 3 últimas décadas marcaram um período de intensas disputas políticas em torno de questões relacionadas ao aborto. Tanto em termos da luta pela expansão dos direitos reprodutivos das mulheres, quanto das investidas pelo recrudescimento da legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez. O modelo participativo proposto pela Constituição de 1988, que incentiva a pluralidade de vozes e o diálogo no encaminhamento da política nacional, alcançou estas e outras polêmicas ao centro do debate público, envolvendo desde políticos e técnicos até ativistas e agentes religiosos, além de uma opinião pública cada vez mais polarizada, cuja formação vem se dando primariamente através da mídia e das redes sociais. Para o Espiritismo, a interrupção voluntária da gravidez mobiliza problemas sobre as noções de indivíduo, livre-arbítrio e os desígnios de agentes espirituais, comprometendo uma discussão centrada na noção da escolha individual. O aborto, portanto, coloca um problema para a evolução espiritual, afrontando diretamente as leis morais segundo a doutrina espírita. Hoje, discutiremos, com a ajuda do Dr. Paulo, as implicações espirituais relacionadas aos discursos de entidades médicas ligadas à religião e tensionando as articulações livre-arbítrio, ciência e moral. Paulinho, qual o primeiro de todos os direitos naturais do ser humano? A vida. Direito à vida, Carvalho. Esse é inalienável. No seu entendimento, por que o aborto tem sido tão defendido e já liberado tanto em vários países na atualidade? Carvalho, eu acho que falta de Deus no coração das pessoas. Falta de entendimento do verdadeiro sentido da vida. Nós temos um hábito cultural de vermos o ciclo grávido puerperal, desde a concepção ao nascimento,
de uma forma muito biológica. E nos esquecemos de que tem uma imputação, um fator espiritual muito mais importante imbricado nesse tema. Então, quando a mulher se descobre gestante, aquele momento da fecundação, do início de uma gravidez, os fatos não começaram a acontecer ali. Isso vem acontecendo no plano espiritual, com planejamento, com estudo, com trabalho, para que desemboque naquela gestação de uma forma naquele momento que se inicia a vida física. Nós, enquanto espíritas, entendemos que a vida pré-existe ao nascimento, pré-existe à concepção, que aquele espírito ele é muito mais antigo, ele vem de uma história muito mais antiga. Então, essa concepção materialista de que a vida começa na concepção, que ela pode ser interrompida ao bel prazer de uma mãe que não está satisfeita com aquela gestação, é que faz com que as pessoas simplifiquem, coloquem de uma forma muito simplista e simplesmente, não, vou interromper porque não estou satisfeita, não estou feliz ou não estou de acordo com essa gestação. Então falta esse entendimento maior da vida, que ela pré-existe à concepção, que ela existe após a concepção, ela vai continuar existindo após o nascimento, 9 meses depois da concepção. Eu acho que é por aí. O aborto, afinal, é uma questão de saúde pública ou de educação? Acho que os dois, mas eu vejo mais como falta de educação, no sentido mais amplo, do que de saúde pública. Os defensores do aborto alegam que há muitas mortes, muitas complicações naquelas mulheres que procuram as clínicas clandestinas para praticar aborto, com consequências graves para a sua saúde. E que se esse aborto fosse realizado no ambiente hospitalar mais próprio para aquele ato, essas complicações não aconteceriam e teríamos menos mortes e menos complicações para essas gestantes. Ora, então a solução não é fazer o aborto no hospital legalizado, é não fazê-lo de forma alguma. Então, se nós educarmos a nossa população, orientarmos nossas gestantes, nossos filhos e as crianças, a importância que tem de uma gestação, da responsabilidade de gerar uma nova vida, nós não vamos precisar realizar o aborto. Não é legalizar o que é errado, é evitar o errado. Ou seja, falta muito a educação sexual, principalmente para os adolescentes de hoje em dia. Porque, no meu entendimento, hoje em dia, os adolescentes e jovens estão aprendendo educação sexual nas redes sociais. E nós sabemos que o conteúdo das redes sociais, principalmente no campo do sexo, ele é bastante questionável, né? Hoje as pessoas praticamente não veem as questões relativas à prevenção como a primeira preocupação, e sim como algo a ser visto lá na frente. Depois que vier o resultado, a gente vê como que faz. A gente sempre percebe, no mundo imaginário do jovem, ele tem aquela noção assim, não, comigo não, isso não vai acontecer comigo. Como você disse, Carvalho, hoje a internet é uma grande disseminadora de informações, muitas válidas, mas muitas também completamente erradas, equivocadas, anticristãs. E nossos jovens, até nossas crianças, né, estão aí neste mundo da internet aprendendo de tudo. Aí entra também o cuidado dos pais, né? Hoje nós deixamos de estar conversando e orientando nossos filhos e entregamos eles na mão desse monstro chamado internet, que a criança passa o dia inteiro com o tablet, com o celular na mão, e os pais, de uma maneira cômoda, falam, tá bom, tá intertido, deixa quietinho lá no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Então a gente tem que aprender, nós, enquanto pais, a colocar limites nisso, né? Saber o que nossos filhos estão vendo, o que eles estão aprendendo
né, nesse mundo digital que nos envolveu de uma forma imensa, de uma forma hoje em dia praticamente a gente não consegue nem mensurar o quanto a internet interfere em nossas vidas. Paulinho, em face do desenvolvimento da ciência, facilmente se comprova o início da vida humana desde o momento da fecundação. E não somente depois, como alguns afirmam. Por exemplo, o livro Embriologia Clínica, que é um livro que todo mundo que faz o curso na área de ciência estuda. Escrito pelo Papa da Embriologia Mundial, Kate Moore. Diz no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, abre aspas, o zigoto é uma célula resultante da fertilização de um ovócito por um espermatozoide e é o início de um ser humano. Fecha aspas. Por que, então, tantos profissionais de saúde, principalmente médicos, insistem em dizer que antes do 4º mês, porque dizem que até o 4º mês não tem o sistema nervoso, então até ali é um amontoado de célula. Por que eles afirmam isto, sendo que estudaram que para a embriologia a vida começa na fecundação? Ô Carvalho, isso é da opinião de cada um. Pessoal. Não é a minha. Eu, inclusive, tive esse livro, não sei onde que ele está hoje em dia, não. Kate Moore, Embriologia Clínica, fantástico. A gente estuda embriologia no primeiro ano da faculdade. E o momento da fecundação, aquele espírito que vai reencarnar, já está ali, próximo, ligado àquele casal, ligado àquela mãe, já preparando para retornar ao mundo material. Então, esse processo reencarnatório, ele se inicia muito antes. Então, desde quando a mãe, antes dela reencarnar, ela já tem esse projeto de vida pronto. Eu vou me encontrar com você, que vai ser o pai, fulano, nós vamos nos unir, e você, fulano, vai depois, tal período, tal época, né? Então, tudo isso já está planejado. Não existe achismo, não existe acaso nisso. Quando acontece a fecundação, aqueles trabalhadores espirituais que estão ali zelando por aquele processo reencarnatório já sabem que aquilo vai vingar, que aquela célula chamada zigoto vai virar 2, vai virar 4, vai virar 8, 16 e assim por diante. Como também sabem, em alguns casos, que aquela célula, que aquele zigoto não vai vingar. Eles sabem disso também e já nem ligam o espírito a ela. Em alguns casos de abortamentos espontâneos, tem alguns casos que já nem há ligação do espírito. Mas quando aquele espírito reencarnante já está próximo, já está ligado àquela célula, isso acontece no momento da fecundação. A partir daí, temos uma vida, e temos ali um espírito já pronto, próximo ali, para reencarnar. Qualquer momento, a partir daí, em que você interrompe esse processo, isso é um crime, isso é um atentado à vida. O médico que faz o juramento de Hipócrates, assumindo que ele deve, a partir daquele juramento, como profissional, defender a vida em todos os seus níveis, não deveria ser contra o aborto? Sim, claro. Isso é... Todos nós deveríamos ser contra, Carvalho, não é só o médico, né? O médico, a partir do momento que ele escolhe esse caminho, que lá na formatura faz o juramento de Hipócrates, ele jura defender a vida, né? Agora, todos nós temos um negocinho chamado livre-arbítrio. Eu posso escolher o caminho certo, eu posso escolher o caminho errado. E vou colher os frutos dessa escolha depois. Então, como tem em todas as áreas, a gente tem gente de todo jeito. Tem gente boa e tem gente que não é boa. Isso vai muito também de maturidade espiritual. Porque a maturidade espiritual ela independe da idade cronológica ou da formação profissional da pessoa.
Eu conheço um caso que ele é muito emblemático nessa situação que nós estamos discutindo, que uma adolescente de 14 anos foi levada, eu conheço esse caso pessoalmente, eu conheço a adolescente, conheço a mãe, não conheço a médica. Ela foi levada pela mãe a uma ginecologista porque ela engravidou do namoradinho. E ela contando que no determinado ponto da consulta, a ginecologista falou assim: minha filha, eu vou te dar aqui um remedinho, você vai tomar e vai menstruar. Você é muito nova. Você não pode estragar a sua vida nesse momento. No futuro, depois que você amadurecer, que você se casar, que você se formar, você pode engravidar de novo. E a adolescente de 14 anos ficou calada ouvindo. Quando a médica terminou, ela disse assim: você acha mesmo que eu vou matar meu filho? Mas é só um amontoado de célula que não cabe nem numa colher. Ela respondeu: você acha mesmo que eu vou matar o meu filho, mesmo sendo um amontoado de célula? E não falou mais nada e não abortou. E hoje a criança está correndo por aí e é a razão da vida da ex-adolescente, que hoje já está com quase 30 anos de idade. Então você percebe aí uma maturidade, um amadurecimento espiritual que independe da idade. É verdade. Carvalho, e outro assunto, outra coisa que a gente queria citar é assim, nós temos, todos nós, gravados a noção do certo e do errado. Todos nós, em qualquer ato, durante a nossa vida, em vários assuntos, em vários aspectos, sabemos quando agimos certo e sabemos quando erramos também. Por mais que a gente negue, a gente fale bonito, floreado, a gente sabe que errou. E o que eu percebi ao longo desses 32 anos de medicina, de histórias e casos que eu vi de mulheres que fizeram aborto, podem se passar 20, 30 anos daquilo. Ela não esquece. Aquilo fica uma mágoa, fica guardado no coração. Toda vez que aquela mulher vê uma criança na rua, ela pensa: nossa, meu filho teria aquela idade. Mais para frente ela vê um rapaz: nossa, meu filho já teria a idade desse rapaz. Então isso fica gravado, ela sofre a culpa daquele ato a vida inteira. Por mais que ela negue: mas eu tinha que curtir a vida, eu era jovem, eu precisava fazer uma faculdade, eu precisava estudar. Justificativas no nosso meio social existem aos montes. Mas a mulher que faz isso, ela não esquece jamais. Então deixa eu te contar uma. Eu me comprometo, no próximo programa, a trazer os dados, o link e todas as fontes da pesquisa que eu vou te contar agora. Para que qualquer pessoa que estiver nos ouvindo simplesmente vá na internet e comprove. Se não me falha a memória, deve ter mais ou menos de 8 a 10 anos, a Universidade de Oslo, na Noruega, é bom que se diga que Oslo, que a Noruega em si é um país materialista, onde o aborto é liberado. E a Universidade de Oslo fez uma pesquisa em um país materialista, onde o aborto é liberado, buscando dois grupos de mulheres. Um grupo de mulheres que fez o aborto provocado e um grupo de mulheres que teve o aborto espontâneo. Ou seja, a mulher que teve o aborto provocado, ela queria fazer o aborto e fez, estava tudo certo. O outro grupo não, era de mulheres que queriam ser mãe e por algum motivo de saúde houve o aborto espontâneo e ela não foi mãe. Eles fizeram um estudo longitudinal avaliando essas mulheres entre 2 meses, não me lembro se 2 anos depois e 5 anos depois. Eu vou trazer os dados corretos no próximo programa. O resultado dessa pesquisa científica foi a 2 meses depois do aborto. O grupo que tinha feito o aborto provocado estava numa boa, aliviadas, não queria ser mãe, vida que segue.
As que tiveram aborto espontâneo estavam vivendo o luto, porque queriam ser mãe. 2 anos depois, as que fizeram o aborto provocado, a maioria sequer lembrava do fato. O segundo grupo estava naquele período de já ter superado o luto. Algumas já tinham engravidado novamente, mas elas nenhuma esqueceram do aborto. 5 anos depois, as que tiveram aborto espontâneo, a grande maioria já tinha tido outros filhos, já não se lembravam mais do episódio e estavam tendo uma vida normal. Mas o grupo das que tiveram o aborto provocado, agora eu preciso lembrar o percentual, se não me engano, 83, acima de 80%, todas elas tinham algum tipo de transtorno de ordem psiquiátrica por conta do aborto provocado. E esse estudo foi tão sério que países como Estados Unidos e a Espanha, onde os abortos são liberados, grupos de mulheres que fizeram abortos provocados, sabendo desses estudos, formaram associações para processar o governo, exigindo tratamentos psiquiátricos, porque ela já estava enfrentando isso. E nós, como espíritas, sabemos que, claro, é óbvio que isso não ia ser de menos. A mulher que nasce com instinto materno, com amor que o próprio Chico diz que na Terra o amor que mais se aproxima, não é que seja igual, o que mais se aproxima ao amor de Deus é o amor de uma mãe para um filho. Então a mulher sai de fábrica com esse software instalado do instinto materno. Não teria como ela driblar esse instinto e agredir uma vida dentro dela, porque o que muitas pessoas dizem, principalmente mulheres, e principalmente as ativistas que se auto-intitulam feministas, e isso não é feminismo, porque o feminismo é uma coisa completamente diferente, elas dizem assim, meu corpo e minhas regras estão certas em partes. Porque, assim, o corpo delas, elas fazem o que querem. O que elas não sabem ou se esquecem é que o feto, o corpo, a vida gerada dentro do corpo delas, não faz parte do corpo delas. Então, elas não podem atentar com uma vida que não está que está dentro do corpo dela, mas que não faz parte do corpo dela. Então, o que você falou já tem comprovação científica. Sim, a mulher, quando faz um aborto provocado, em algum momento na vida dela, e segundo a pesquisa da Universidade de Oslo, isso vai no máximo em 5 anos, ela desenvolve uma culpa muito grande que vai desaguar em graves problemas psiquiátricos nessa existência. E esses problemas ditos psiquiátricos, Carvalho, muitas vezes têm a ver com problemas de obsessão. Sim. Sempre esse espírito reencarnante que foi tolhido dele a oportunidade da reencarnação, que a gente sabe que é difícil, a fila está grande, então esse espírito foi tolhido, foi interrompida a oportunidade dele de reencarnar, maioria das vezes ele se torna um espírito revoltado contra aquela pessoa, a mãe, né, que não deu a ele a oportunidade de reencarnar. E ele passa então a obsidiá-la. Esse ódio, esse rancor, essa raiva, ele vai perseguir aquela mãe, né? Muitas vezes até era um espírito que já era um espírito, o termo inimigo não, mas o espírito já não era muito comprometido com aquela mãe. Ele já tinha muitas vezes feito um processo ali, um planejamento reencarnatório para que ele viesse como filho, para receber o amor materno, né? E ter o amor filial a essa mãe, para que se interrompesse, às vezes, um ciclo de séculos e séculos de inimizade entre esses dois espíritos. Quando ele é convencido, então você vai reencarnar, você vai vir como filho, ela vai ser sua mãe, e vocês, então, vão resolver esse dilema de vocês, essa pendenga que vocês têm há séculos. Aí, de repente, ele está lá já reencarnado, 2, 3 meses de gravidez, a mãe... até mesmo já com esse sentimento de rejeição àquele espírito, que já não é um espírito amigo, ela interrompe aquela gravidez. Então isso muitas vezes aumenta mais ainda aquela revolta que aquele espírito tem contra aquela mãe, então ele passa a obsidiá-la.
e essa mãe então passa a ter problemas psiquiátricos, né? Que na verdade são problemas explicados à luz da doutrina, né? Como obsessão. Então deixa eu te contar duas histórias, mas antes deixa eu fazer uma reflexão. Duas reflexões também. A primeira reflexão é o seguinte: eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Porque, Paulinho, o aborto ele existe no mundo hoje em vários níveis. Não é só aquela mãe que vai na clínica clandestina ou na abortadeira clandestina, que inclusive faz procedimento com agulha de crochê, ou dá a famosa garrafada, ou compra o Citotec. Existem outros tipos de abortamento que não são catalogados como aborto e que nós ainda vamos discutir no programa de hoje. O que faz o número de abortos no mundo ser estratosférico, ser gigantesco. Aí tem hora que eu paro e penso assim, nós estamos no século XXI. Olha hoje o resultado do avanço da ciência. Em menos de um ano, assim que chegou uma pandemia, a ciência se mobilizou e fez um feito inédito na história. Produziram vacinas, no plural. Várias vacinas com várias tecnologias, coisa que antes levava décadas, né? Então, em pleno século XXI, com a tecnologia tão avançada, por que que hoje nós ainda não temos curas para AIDS, para cânceres? Quem sabe aqueles espíritos que iriam reencarnar para trazer a cura dessas doenças, quanto tantas outras não foram abortados? Essa é a primeira pergunta que eu deixo aqui. Os dois casos que eu quero contar, você lembra que o papai fundou, construiu o sanatório, aquela clínica de saúde mental? Para que o ouvinte que não conhece a história entenda, meu pai, juntamente com outros espíritas de Jataí, a maioria deles eram primos, irmãos, construíram, quando ele ainda era solteiro, inclusive o terreno que era o sanatório, era o terreno que ele havia comprado para construir a nossa casa quando ele casasse com a minha mãe. Ele então cedeu o terreno e final de expediente, final de semana, eles iam para lá literalmente pegar na colher para construir o prédio que abrigou o sanatório por quase 40 anos. É um sanatório espírita. Eu praticamente cresci lá dentro porque eu sempre me afinizei com essas questões voltadas aos tratamentos espirituais, e meu pai levava-nos. O Rodrigo sempre foi afinizado com albergue, e eu sempre com sanatório. Então a gente saía cedinho, o Rodrigo entrava no albergue, eu entrava com meu pai no sanatório, e ali eu tive a oportunidade de acompanhar vários tratamentos de vários pacientes. Ali chegavam pacientes, porque ainda há 40 anos atrás, há 30 anos, 40 anos atrás mais precisamente, ainda tinha clínicas psiquiátricas que trabalhavam com eletrochoque, do modo antigo, que hoje ele é utilizado de outras formas, hein? Com paciente sedado, controlado. Então, pacientes que passaram por várias clínicas no Brasil inteiro, tomando choque, os tratamentos mais estranhos, por décadas, chegava lá. Era uma época que ainda podia se ficar internado por um ano, se fosse necessário, e curavam. Por quê? Porque a grande maioria chegava lá com problemas não físicos, mas espirituais. E eu me lembro de dois casos muito interessantes. O primeiro caso foi de uma jovem senhora, se não me engano, na época ela deveria ter seus 25, 26 anos, que chegou numa situação de loucura muito dorida, de dar pena da situação dela. E para resumir a conversa, depois de mais ou menos 6 meses de tratamento, onde havia o tratamento psiquiátrico, porque tinha o médico psiquiatra, você lembra do Vanderlei, e tinha um tratamento espiritual concomitante, que seguia em paralelo. Então, no tratamento espiritual, manifestou um espírito, depois de mais de 6 meses de tratamento, se dizendo perseguidor dela. E ele estava indignado. Porque ele chegava, ela estava na mesa, quando ele manifestou pela primeira vez, no médium.
Ele apontava o dedo, tá vendo aquela mulher ali? Ela não tem noção do mal e da dor que ela me causou. Ela me abortou 4 vezes. Na primeira vez, ela engravidou na plena adolescência, resolveu me abortar porque ela disse que era muito nova e que tinha uma vida pela frente. Eu sofri muito com o processo. Foi muito difícil fazer o planejamento para que eu viesse na vida dela. Mas eu perdoei. Na segunda vez, ela engravidou e me abortou porque ela havia recém-casado e ela precisava se organizar, se estruturar para poder dar uma vida digna, segundo ela, para o filho que seria eu. Eu perdoei. E isso aconteceu por outras 2 vezes, mas agora eu não perdoo mais porque não tem mais motivo. Para convencer ele de liberar ela dessa situação não foi fácil. O segundo caso que eu nunca me esqueço, que foi um caso que dava muita dó de observar, chegou um adolescente de 18 anos, louca de pedra. Quando ela estava em surto, ela tampava a mão e começava a gritar e balançar a cabeça porque ela disse que não suportava mais o choro de criança dentro da cabeça dela. Que ela não dormia já tinha não sei quantas noites, que às vezes ela dormia de exaustão, que ela não aguentava mais ficar acordada e desligava, mas ela dormia por algumas horas e acordava com choro de criança na cabeça dela. Que ela punha tampões, ela enfiava a cabeça no travesseiro, ela não tinha paz. Ela precisou ser sedada, fazer sonoterapia, até que, por fim, nós descobrimos, segundo manifestação de outros espíritos, ela negando que ela havia feito 4 abortos. Segundo os espíritos, que, digamos assim, eram os médicos espirituais do sanatório que atenderam, disse que no último aborto, ela ceifou o feto do corpo, mas o perispírito do espírito, que seria o filho, continuou ligado ao espírito dela. E o choro e a dor que o espírito estava sentindo por conta do aborto, ela ficava ouvindo por conta da ligação perispiritual. Interessante, né? Isso aí, Paulinho, foi muito grave, isso foi muito sério. Então, assim, são situações que as pessoas mais materialistas desconhecem. Porque quando a pessoa tem a visão que a vida é só isso, que o corpo é... Inclusive, muitos espíritas têm a visão que eles são corpos, né? A gente vê muito espírita aí, não, porque meu espírito assim, meu espírito assado, quer dizer, eu sou um corpo que tem espírito. Não, eu, o espírito, e o meu corpo. Tem uma diferença. É aquilo que eu estava dizendo, Carvalho. A vida física, material, começa no momento da fecundação. Agora, a vida espiritual, aquele espírito reencarnante, ele pré-existe aquele momento. É isso que a gente tem que entender, né? Então, quando eu interrompo esse ciclo que se iniciou, às vezes muito antes daquela fecundação, eu estou interrompendo projetos de vida, programas reencarnatórios que foram iniciados muito antes daquilo. Esse espírito aí que está dizendo que perdoou essa mãezinha 2 vezes, 3 vezes, na 4ª não perdoou mais, porque ele tinha projetos, ele tinha programas, ele tinha toda uma vida pela frente. Então essa história que a gente vê hoje na mídia, a mulher dizer, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Você falou muito bem, o corpo é dela. Sim, ela pode fazer o que quiser com o corpo dela, mas aquele feto ou aquele embrião que está dentro dela não faz parte do corpo dela. Então, nós, enquanto espíritas, temos obrigação de lutar, de defender a vida e lutar arduamente contra o aborto, em todas as suas formas, todas. Não existe nenhuma forma de permissividade quando se trata desse assunto. Nós temos muito próximos, você muito mais, a luta que o tio Eudes travou a vida inteira, com aquele projeto maravilhoso que ele tinha da campanha do aborto. E a gente pensava assim, é só uma escrita no muro, mas a gente sabe que aquilo teve
influência em muitas e muitas e muitas vidas de jovens e adolescentes, principalmente nos nossos colégios, principalmente de ensino público, que a moça estava prestes a abortar, leu aquilo lá no muro, e falou, não vou abortar. Muitas procuraram seu pai, eu sei de histórias disso, que ele aconselhou, ele ia até as escolas fazer palestras, e no momento da palestra, após a palestra, sempre tinha aquela que procurava ele num cantinho para ele orientar, ele falar, ele pedir, né? E a gente sabe que disso resultou um trabalho fantástico, onde a gente sabe que isso impediu muitas vidas serem ceifadas através do aborto. Então a gente, quando espírita e vem num programa como esse, a gente sabe que está com a missão de trabalhar, de lutar, para que cada vez mais a ideia anti-aborto seja mais difundida. Então deixa eu fazer a segunda reflexão, que eu disse anteriormente que seriam duas, eu fiz só uma. E depois de contar mais uma história para confirmar o que você acabou de afirmar aí. Se não me engano, o livro do André Luiz, Missionários da Luz, onde tem lá a reencarnação de Sigismundo, eles são levados a um laboratório na cidade espiritual de Nosso Lar, onde vai ser feita a programação reencarnatória dele. E lá, o André fica muito assustado, porque vê diversos espíritos especializados, inclusive com maquetes em 3D, tecnologia que a gente não tem aqui, reduzidos em tamanhos reduzidos, programando o corpo do futuro reencarnante, juntando a genética do futuro pai com a genética da futura mãe e imprimindo ali as necessidades segundo as anotações kármicas, vamos chamar assim, no perispírito do reencarnante. E isso antes de haver a fecundação. Antes sequer, às vezes, dos pais saberem que vão ser pais. Então, para você ver que eu estava dizendo isso, o processo reencarnatório Sim. se inicia muito antes Sim. do momento da fecundação. Eu tenho um hábito, só te interromper, de às vezes brincar como eu faço ultrassonografia, o carro-chefe dos meus exames são as gestantes. Eu faço exames de vários tipos, mas a maioria é gestante. E sempre chega aquela gestante e vê que ela está um pouco insatisfeita com a gravidez. Eu não devia, não podia. Mesmo sendo casada, tendo filho, não era hora. Eu falo, olha, não existe gravidez acidental. Como assim, doutor? Não existe. Se está grávida, foi um planejamento seu muito antes que você imagina. Então, se dê por feliz. Não, doutor, isso aqui eu não planejei, não. Isso aqui eu esqueci de tomar um remédio lá um dia, eu mesmo tomando remédio eu engravidei. Eu falei, olha, eu sempre falo essa frase para ela assim, o telefone toca de lá para cá. Então, quando manda, vem. Tanto tomando remédio, tanto usando DIU. Inclusive, ontem eu fiz um exame numa gestante com DIU, sabe? Um barato. Paulinho, então, assim, eu sempre falo isso, não tem jeito, né? A gravidez não inicia no momento da fecundação. Esse processo todo do nascer, né? Qual que é a finalidade maior nossa? É reencarnar para evoluir. Então isso começa muito antes, né? O momento da fecundação é só um clique onde começa a parte material da coisa. A parte espiritual começa muito antes. Eu perdi 45 seguidores no Instagram depois que eu comecei a fazer postagem sobre aborto. Eu não estou no Instagram para ter seguidores, né? Então isso não me importa nem um pouco, com toda honestidade. E nesses últimos 2 meses eu postei 2 notícias diferentes de bebês. Um nasceu com o DIU grudado no cabelinho, o outro segurando no meio do dedo. Então, assim, isso aí é um assunto que a gente vai discutir depois. Isso é ruim porque eu defendo muito como método de anticoncepção, o DIU é um método bom. Quando você aparece onde você dessa gestão, a mulher fala, então não vou pôr um DIU não, doutor, todo mundo está engravidando com esse negócio. Mas, na verdade, é um método bastante seguro. E ontem eu fiz um exame de uma gestante, né? E eu estava lá, só que bem no início, está o saco gestacional e o DIU do lado. Falei, ó, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? A mãe assustada, como sempre. Quando o papai desencarnou, aconteceu uma situação que hoje a gente vê ela como uma situação jocosa, quer dizer, uma situação engraçada, mas que na hora não foi desse jeito. Estava lá no velório, o caixão,
O Rodrigo, meu irmão, muito, muito emocionado. Minha mãe, idem. E chegou uma moça, no máximo 18 anos, entre 18 e 20 anos, muito chorosa, muito emocionada. E chegou perto do caixão e olhava e balançava a cabeça. E chegou para meu irmão e falou assim: ele é o seu pai, mas também é o meu pai. Passou batido. No momento, ninguém se atentou a nada. Na hora de descer o caixão ao túmulo, assim que desceu o caixão ao túmulo, ela chorando muito, voltou-se para o meu irmão mais uma vez e disse de novo: ele é o seu pai, mas também é o meu pai. Aí caiu a ficha no Rodrigo. Falou: mas para lá, como assim? Até onde eu saiba, nós somos 4 irmãos. Ele falou: não, calma lá, vou te contar. Aí ela narrou a história. Que a mãe dela engravidou do namorado. O covarde do namorado, a primeira coisa que disse: o filho não é meu. O pai dela, portanto, avô, o pai da mãe, portanto, avô da menina, quis expulsá-la de casa se não abortasse. E certa feita ela saiu de casa desesperada, viu a frase no muro escrita, repensou e decidiu não abortar. O pai dela deu pressão demais. A mãe deu pressão, a família deu pressão, que não aceitava a mãe solteira dentro de casa, e um dia ela saiu desesperada e, entre aspas, por coincidência, encontrou meu pai. Meu pai conversou com ela muito, explicou tudo, falou sobre tudo isso aí que você está falando, que não existe o acaso, que tudo é planejado. E conversou com ela por várias vezes. Ela decidiu não abortar. E por conta disso, a jovem disse que sim, considera ele como pai. Porque o pai biológico sumiu. O avô, que poderia ser o segundo pai, não aceitava, expulsou a filha de casa, ela ficou sozinha. E por isso ela considerava. E histórias como essa, Paulinho, eu posso passar aqui o resto do programa, mais uns 10 programas só te contando. Não, eu também tenho. Inclusive tem um que é parente nosso, depois em off eu te falo o nome, que foi uma história assim, jovem, adolescente, ficou grávido do namorado e me procurou, eu já era médico, para que eu fizesse, ajudasse de alguma forma a abortar. Isso foi uma conversa assim de várias consultas, foi 2, 3 semanas conversando, ajudando, orientando, né? E ela estava decidida a abortar. É uma prima nossa. E não abortou. Depois seguiu a gravidez, acho que foi até eu fiz o parto na época. E depois de um tempo a gente conversando, ela agradecendo, né? Falou: nossa, Paulinho, já pensou? Eu não teria tido a fulano ou fulano, né? Então isso você tem muita culpa disso, né? Você tem muito mérito em relação a ela. Culpa no bom sentido, né? Você tem mérito, vou falar mérito então, né? Por ela estar hoje entre nós, viva, saudável, né? Linda. E então histórias como essa tem uns montes, né? Mas depende da pessoa ter naquele momento difícil, que é difícil mesmo, tá fragilizada, tá sozinha, né? Tem a família pressionando, de ter alguém naquele momento difícil que apoie, que ajude, que oriente e que fale uma palavra de consolo e que dê a orientação correta, né? Porque gente para incentivar a fazer o mal, fazer o errado, tem para todo lado, né? Paulinho, algumas pessoas baseiam na falta de condições financeiras, principalmente de criar um filho, o pretexto para fazer um aborto. Você acha que nessas situações o aborto seria uma questão humanitária? Quer dizer, o fato da mãe ou da família não ter condições de criar o filho justificaria matar esse filho? Não, Carvalho, não justifica. Tem aquela frase, eu vou falar assim, eu não sei se era da Bíblia, eu não sei qual, eu falo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Salmo 21. Por isso que eu não cito, eu não lembro. Mas se aquele espírito, vamos dizer então a luz da doutrina espírita, aquele espírito reencarnante está vindo em um lar humilde, sem condições financeiras, porque a privação de bens materiais é para ele e para a mãe, e para o pai, para a família, uma coisa necessária, né? São espíritos que muitas vezes
tiveram condições financeiras em outras vidas, nessa vem privados da condição financeira. Outra coisa, então, se eu não tenho condições de criar essa criança, mínima, miséria total, eu não tenho dinheiro para comprar um leite, dá para adoção. Dá para adoção. Eu tenho um filho adotivo, adoro, amo, né? Eu fiz o parto no antigo hospital materno infantil, brinquei com a mãe. Me dá ele. Falei, nossa, que neném bonitinho, dá ele para mim. Ela não falou nada. 8 meses depois, ela bateu na minha porta, sabia onde eu morava. Vim trazer o neném, você falou que queria. E realmente é uma pessoa, às vezes eu falo brincando, uma pessoa difícil, né? Era usuária, vivia na prostituição, uma pessoa realmente ela não tinha condição de criar aquela criança. E deu para mim. Eu registrei como filho legítimo, criei como meu filho legítimo, né? Dentro das possibilidades, dei tudo de melhor para ele. Então, quer dizer, é muito melhor você fazer isso que abortar uma criança, ou outras mães até pior, né? A criança nasce, coloca no saco de lixo e joga no lixo, né? Então, assim, a pobreza, a dificuldade financeira para se criar um filho não justifica você matá-lo. E aqui entra uma próxima pergunta. E o caso de estupro? Justifica assassinar o filho? Esse caso, Carvalho, é o caso mais controverso, eu acho, que a gente vai discutir, mais polêmico. Por quê? Nesse caso, a nossa legislação permite. Eu tenho opinião, já me foi proposto algumas vezes fazer isso. Eu sou contra. Isso é uma opinião minha. E eu tenho tranquilidade de dizer que também é a luz da doutrina espírita. Aquele espírito reencarnante, fruto de um estupro, é um ser, é um espírito, precisa dessa oportunidade. E que deveria ter vindo. A forma como ele veio está errada. Essa mãe vai nutrir, provavelmente, raiva, ódio dessa criança, lembrando sempre da situação a qual ela foi vítima no momento do estupro. Mas segue o mesmo caminho. Tem a criança e dê para adoção. Não precisa ficar vendo a cara. E geralmente, para piorar, essa criança nasce a cara do pai. Ela vai olhar para a criança e lembrar do cidadão que fez aquilo com ela. Mas não justifica. Eu acho que não justifica. Nem em caso de estupro eu admito aborto. O nosso tempo está acabando. Eu quero fazer ainda 3 considerações e avisar para os nossos ouvintes que das 17 perguntas programadas para esse programa, nós estamos na 8ª. E o Paulinho já se comprometeu voltar para a parte 2 na próxima quarta-feira. Tá ok, e que combinado. talvez vai na parte 3. E eu já olhei aqui, já tem um monte de perguntas de programa. Acho que a gente vai passar aqui algumas semanas discutindo esse assunto. Só assim você vai me arrastando para cá aos poucos, né? A primeira consideração que eu tenho que fazer é o seguinte. Com base naquela pesquisa da Universidade de Oslo, em que a mãe que provoca o aborto, depois de um certo tempo, ela desenvolve alguns problemas, alguns transtornos de ordem psiquiátrica, eu acho que é uma dupla agressão com a mulher fazer o aborto depois do estupro, porque ela já foi vítima de uma agressão que só uma mulher sabe o que é um estupro. E aí você impõe o aborto, que seria uma segunda agressão, que seria um agravo da saúde mental dela, talvez aí quadruplicado. Isso é péssimo para a mulher. O segundo ponto a ser observado, ok, a mulher quer matar o filho, porque o filho foi gerado de um estupro, que é um crime tremendo. Só que nesse caso, o que a mãe não pensa é que o bebê gerado não tem culpa. O criminoso agiu, fez uma agressão sexual gigantesca com a mulher. Ela matando o bebê, eu coloco que ela estaria nivelando muito abaixo do agressor sexual, que foi o estuprador. Porque o estuprador gerou uma vida e ela está querendo tirar uma vida. E aí entra no que você falou. Se a convivência com a criança foi impossível, dê para adoção. A última vez que eu olhei isso, Paulinho, já deve ter uns 4 anos, no Brasil tinha cadastrado 30 mil casais querendo adotar uma criança. Então,
que se deixe vir à luz, que deixe vir a termo a gravidez, e se, detalhe importante, se na primeira sugada não nascer-lhe um amor muito forte, que ela dê a criança para adoção. Então, é muito complicada essa questão do aborto, do estupro, quando se vê apenas pelo campo material. E aqui eu quero caminhar para o encerramento dessa primeira parte do programa, contando uma história que eu não me lembro em qual livro eu li, porque isso já tem muitos, muitos anos. Na verdade não foi um livro, foi um jornal espírita, sobre uma jovem que ela tinha muita rejeição a pessoas, principalmente a homens. Ela não conseguia namorar mais do que 30 dias. Ela não conseguia ter nenhum tipo de relacionamento com homem nenhum. Relacionamento conjugal, relacionamento laboral, quer dizer, de trabalho. Ela tinha um asco, ela tinha uma repulsão muito grande. Resultado, terapia. Passou por diversos psicólogos, por diversos psiquiatras, até que caiu na mão de um psiquiatra que tinha um conhecimento espírita. Fez anamnese, em tese não tinha nenhum problema nessa existência que causasse aquele transtorno. Vamos então fazer a regressão. É importante a gente dizer que a terapia de vivência passada, a regressão, ela não mostra a reencarnação que a pessoa teve, porque muita gente fala assim, eu vou fazer regressão que eu quero saber o que eu fui na outra existência. Não. Ela volta ao ponto do trauma. É porque todo mundo quer ter sido Cleópatra. Com certeza, um rei, uma rainha, né? Ninguém foi Gari. Ninguém foi o verbo do cocô do cavalo, né? E não sabe que a Cleópatra, que é a rainha, hoje às vezes é o Gari porque abusou, né? Então, ela se viu numa reencarnação passada, próxima assim a mais ou menos 300 anos atrás, onde ela era uma camponesa. E ela morava distante da cidade, do vilarejo, e ela tinha que comprar algumas coisas às vezes na cidade. Os pais dela, ela tinha por volta de 18 anos, os pais foram trabalhar e ela foi até o vilarejo comprar alguma coisa. E ela tinha que passar por dentro de uma matinha. Ela foi, na volta, ela narrando, quando ela foi embora para casa, ela sentiu um baque na nuca e foi jogada no chão. E ali ela sentiu aquele bafo quente de um homem muito fétido que estuprou ela naquele ponto. Terminado o ato, ela foi para casa, não contou nada, não suportou aquela situação, uma semana depois amarrou uma corda e se matou, enforcada. O terapeuta regressou mais ainda. E regressou quase 1000 anos, onde ela se viu como um guerreiro. E ela era um guerreiro muito forte. E ela narrando que ela era um líder de uma tribo de invasores, que eles viviam de saquear cidades. Então, quando eles chegavam numa cidade, matavam os homens, saqueavam a cidade e estupravam as mulheres. E as mais novas e virgens eram separadas para ele, o líder. Então, o terapeuta fez toda a linha do tempo. Ela, como líder guerreiro, estuprou muitas vezes. E numa determinada existência, ela foi vítima do estupro. E ali fez todo o tratamento, toda a terapia para que ela recuperasse do trauma. Mas onde que eu quero chegar? Que às vezes, quando a mulher sofre um estupro, à luz da doutrina espírita, não necessariamente ela está sendo uma vítima. Como diz o espírito Camilo, através do nosso Raul Teixeira, na Terra pode existir muita injustiça, mas não existe nenhum injustiçado. E Joana de Ângeles emenda: a ninguém acontece nada que não seja do próprio merecimento. Então nós precisamos levar esse conhecimento para as pessoas. Mas é muito complicado, Carvalho. Quando você diz isso aí, está certo, mas você, de alguma forma, vitimizar, ou aliás, o contrário, deixar de vitimizar a mulher que foi... Não, sim. Tanto é que eu falei no começo que é uma agressão que somente a mulher sabe mensurar. Eu estou dizendo assim,
que o fato dela ter sofrido aquilo não a coloca como vítima ao ponto de ter o direito de matar a criança. Sim, aí tá certo. Entendeu? Antes de encerrar, então, porque o Claudinho já está botando a mão ali no relógio, apontando lá, eu gostaria de agradecer muito a participação dos nossos ouvintes. Mandar um abraço para o Vilmar Filho, para a Aulésia de Paula Souza Leal, Natália Alex Fabiano, do Rio de Janeiro, Maristela Prati, José Sanildo, o nosso Sam, Lília Kélia, Luz Dalma Freitas, Peninha Cabral, nosso parceiro, Luciana Reis, Alessandra Santos, Adriana Paliani, Fabiana Franco Assis Machado. Minha filha. Sua filha? Um abraço especial para ela. Eni Franco Carvalho, minha mãe. Luciana Soares, Maiara, Adriana Vieira de Uberlândia, a Fátima da Silva e a Lúcia Aparecida Figueira de Mineiros. O nosso muito obrigado. Continuamos, Paulinho, no próximo? Sim, nos próximos, né? Pelo que você disse aí, nos próximos, né? Nos próximos, né? É um assunto palpitante, vamos colocar assim. Agradecemos, então, as bênçãos do nosso Mestre amado Jesus e pedimos as bênçãos para esse restante de semana, para mais essa noite. Em especial, pedimos hoje a luz e o amor do nosso Mestre Jesus para os espíritos abortados, para as vítimas, para as mães que assim o fizeram e para aquelas mães, principalmente, que pensam em fazer. Que o amor de nossa Maria Santíssima possa despertar nesses corações a responsabilidade e a amorosidade necessária para enfrentar apenas uma fase que com toda certeza no futuro eclodirá em muita alegria e felicidade. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Muito obrigado a todos e que Deus nos ilumine.